Boa tarde, bom dia, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Então, eu vou postar aqui, turma, um videozinho no qual eu vou resolver um exercício muito parecido com o exercício 1 do nosso estudo de caso 2, tá? Lembrando aí que em virtude, né, das necessidades que nós temos aí para poder adequar essa situação nova do coronavírus, a gente acabou antecipando aí o estudo de caso, que seria para a semana que vem, para acontecer nessa semana. E aí vocês trabalhando aí em casa junto com a minha orientação aí no horário de aula eu vou estar disponível. Não que eu não esteja nos outros horários, né? Mas no horário de aula eu vou estar disponível aí instantaneamente para ajudar vocês, tá bom? Então, esse exercício vai gerar uma base para a gente fazer o exercício 1. Como é que eu resolvo esse exercício então? Então o que ele quer, né? Primeira coisa, a gente tem que entender esse exercício. Então, com base nos dados da tabela a vapor, eu quero uma boa estimativa para essa razãozinha entre a fugacidade e a fugacidade saturada da água, né, no estado líquido a 150 graus e 150 bar. Por isso que ela está no estado líquido, onde essa fugacidade saturada é a fugacidade do líquido nessa temperatura. Então, qual a expressão que eu vou usar? Então, fugacidade é igual ao coeficiente de fugacidade. Eu posso colocar o saturado embaixo ou em cima, tá? As duas formas são corretas. Ou seja, né, eu posso colocar aqui o coeficiente de saturado escrito em cima ou escrito embaixo, vezes a pressão saturada, exponencial, né? Função exponencial de quem? Do volume específico, pressão do sistema menos a pressão saturada, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura. Um ponto importante, galera, é o seguinte, tá? Nesse exercício, a gente vai trabalhar com os parâmetros, né, dentro do sistema internacional. De qual forma? Tá? O volume sempre em metro cúbico, tá? A temperatura sempre na escala termodinâmica Kelvin e a nossa pressão em Pascal. Tá ok? Então, nós vamos ter que converter aquilo que for necessário e trabalhar com uma constante dos gases de 8,314 Joule por Kelvin mol. Perfeito? E também, né, trabalhar com a representação de massa através dos mols, pelo número de mols lá, né, já com ajuste da constante de Avogadro. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, né, porque ele quer o quê? A fugacidade pela fugacidade saturada. É nós lembrarmos que o coeficiente de fugacidade, no caso saturado, ele vai ser quem? A fugacidade saturada dividido pela pressão saturada. Lembra? O coeficiente de fugacidade, ele pega a fugacidade, que é o ajuste, né, que a gente tem que fazer em cima da pressão numa situação ideal, e aí eu comparo com a pressão que seria aquela pressão de uma situação ideal. Né? E aí, tanto faz, né, se a minha substância está ou não saturada, independe do estado dela, enfim. Então a gente consegue aplicar o conceito de fugacidade para qualquer situação, né, para qualquer estado físico. Né? A gente sabe que majoritariamente a gente tem a fugacidade sendo aplicada para o estado gasoso, mas ela consegue em muitas situações, como a situação desse problema, né, ser explorada e ser aplicada para outros tipos de estados, ou seja, o estado líquido. Então, nós vamos aqui, fugacidade é igual a fugacidade saturada, né, coeficiente de fugacidade, dividido pela pressão saturada, vezes a pressão saturada, vezes o exponencial do volume específico, pressão do sistema menos pressão saturada, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura termodinâmica. O que já dá para a gente fazer nessa expressão? Né? Aplicar o quê? A foice da morte. Então vamos ceifar aqui. Eu corto pressão saturada com pressão saturada. E outra coisa, como enunciado que é a fugacidade pela fugacidade saturada, o que está multiplicando eu posso passar o quê? Dividindo. Então, fica como essa expressão? Fugacidade dividido pela fugacidade saturada é igual a exponencial vezes volume específico, pressão do sistema menos pressão saturada, dividido por R vezes a temperatura termodinâmica. Beleza? Então, a gente já sabe o que a gente quer, que é a fugacidade pela fugacidade saturada, e a gente já tem uma expressão para calcular ela. Basta a gente definir os parâmetros. Volume específico, ainda não conheço. Pressão do sistema eu conheço, certo? É 150 bar. Mas lembra que eu preciso trabalhar em Pascal, ou seja, 1 bar equivale a 10 a quinta Pascal. Ou seja, né, a minha pressão é 150
vezes 10 a quinta em Pascal. Já conheço. Pressão saturada eu não conheço ainda. R, 8,314, né? E aí fica restando a temperatura termodinâmica, que basta a gente converter, né? 150 graus Celsius mais 273,15, né? Eu vou ter a minha temperatura na escala termodinâmica, né? Então eu venho aqui, somo 473, eu vou encontrar 423,15 Kelvin. Tá? Então o que está faltando de informação, né, turma? O que está faltando de informação é eu saber qual que é a pressão saturada e qual que é o volume específico. Para essas duas informações, a gente vai encontrar elas nas tabelas de vapor d'água, né? Na temperatura e na pressão que eu quero trabalhar. Então, eu vou apagar aqui, né, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. E aí, turma, eu vou lá e vou consultar as nossas tabelinhas, né, sem nenhum grande problema. Onde que estão essas tabelinhas, né? Esse arquivo em PDF que eu mandei para vocês é o do livro do Vanessa. E as tabelinhas que vocês vão consultar, elas estão no finzinho desse livro em anexo. E aí o que a gente quer usar é a tabela F1, da página 543, onde você tem vapor d'água saturado, unidades no sistema internacional. Né? E aí ela já é uma continuidade da tabela. Por quê? Porque a tabela é construída com temperaturas mais baixas. Essa tabela F1 ela já está pegando a partir de 70 graus. Tá? Então, eu tenho 150 graus. Né? Lembrando que a primeira coluna é a temperatura em graus Celsius, a segunda coluna é a temperatura em graus Kelvin, a terceira coluna é a pressão saturada em kilopascal e a quarta coluna é o volume específico do líquido saturado. Então são essas as 4 colunas que vão nortear a nossa consulta, né? E vamos rezar aí para que esteja numa temperatura que eu não precise interpolar. Então, rezando, 150 graus, não vou precisar interpolar, funcionou a reza. Então, 423,15 graus Kelvin. Qual que é a pressão? 476,06 kPa. Então, vamos lá. Vamos marcar lá no nosso enunciado essa pressãozinha que a gente acabou de consultar. Então, a pressão saturada da água, né, na temperatura consultada, 476 kPa. Né? Lembra que eu preciso trabalhar em Pascal, então eu vou ter que multiplicar por 1000. Né? 1 kg é 1000. Quando você vai no açougue e pede 1 kg de carne, são 1000 gramas. Então, 476 vezes 10 ao cubo Pascal. A gente faz a mesma coisa para o volume, mas veja que é o volume o quê? Específico, não é o volume molar. Então, a gente vai ter que calcular em cima dele. É 1,091 centímetros cúbicos, né? A unidade está lá em cima, ó, centímetros cúbicos por grama. Tá? Então, é 1,091 centímetros cúbicos por grama. Opa! Tá aqui, canetinha, pronto. Então, o volume específico é igual a 1,091 gramas. De novo, vamos voltar lá, né, para a gente não ter erro. Centímetros cúbicos por grama, perdão. Então, centímetros cúbicos por grama. Beleza? Só que eu não quero o volume específico, eu quero o volume molar. Então, eu pego o número de mols da água, H2O, hidrogênio 1 grama por mol, oxigênio 16, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, é 18 gramas por mol, vezes 1,091, eu tenho o volume específico da água para essa temperatura. Né? Lembra que o volume da substância não específico em si, porque ele tem a molaridade nele que depende da substância, mas o volume consultado é 1,091 que depende da temperatura e da pressão, eu vou ter para essa situação 19,638 centímetros cúbicos por mol. Ou seja, né? O que eu precisava para determinar a fugacidade pela fugacidade saturada, né, que eu não tinha, porque a pressão é a do sistema, foi me dado 150 bar, a gente converteu para Pascal. O R é a constante dos gases, no sistema internacional 8,314 Joule por Kelvin mol. A temperatura é a temperatura do sistema, 150 graus, ou seja, 423,15 Kelvin.
que é o volume específico, que depende da substância nessas condições do problema, e a pressão saturada, que depende da substância nessas condições de problema, a gente utilizou a tabela para água, porque a gente está trabalhando em água. Ou seja, o que eu precisava eu tenho. Então agora está simples de eu calcular, né? Então, finalizando o problema, como diz o lutador de jiu-jitsu, né, vamos finalizar, levar uma perninha para casa, um bracinho para casa. Então vamos apagando lá. Até o UFC nesse final de semana foi com o portão fechado em Brasília. Então, fugacidade pela fugacidade saturada, que é o que eu quero, é exponencial de volume específico. Está em centímetros cúbicos por mol, né, ô jacuzada? Então, eu preciso passar ele para metro cúbico por mol. Para passar para metro cúbico por mol, como é que eu faço? Divido por 100, divido por 100, divido por 100, né? Ou seja, multiplico por 10 a menos 6. Então, 19,638 vezes 10 a menos 6. Pressão do sistema, 150 vezes 10 a quinta, certo? Menos pressão saturada, 476 vezes 10 ao cubo. Todo mundo já em Pascal. Divido pelo R, 8,314 vezes a temperatura, 423,15. Certo? Então, resolvo essa conta, puxo a função exponencial na calculadora, eu vou ter a resposta do meu exercício. Ok? Então, apagando aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Quanto que vai dar a fugacidade pela fugacidade saturada? Lembre-se que vai ser uma conta o quê? Adimensional. Por que adimensional? Porque eu estou fazendo uma razão de duas dimensões iguais. Então, fugacidade pela fugacidade saturada vai ficar igual a... Vou consultar minha cola aqui. Consultei. 0,844. Certo? O que esse resultado quer dizer? Quer dizer que a fugacidade da substância, do líquido, é maior do que na condição saturada dele, ligeiramente maior. Por que isso acontece, né? Isso acontece, turma, pelo simples fato que eu tenho um ajuste dentro dessa situação. Porque se a fugacidade fosse igual à fugacidade saturada, significava que eu estava dando o quê? Uma análise ideal. Então, sendo um pouquinho maior, significa que eu estou tendo uma tendência para que a fase líquida seja formada. Então, dentro da saturação, eu estou privilegiando a formação da fase líquida, ou seja, eu estou concentrando, estou levando substratos para a fase líquida. Tá? Então, isso é bastante importante. Beleza? Então, esse exercício aí é a mesma expressão, é um modo bem semelhante de análise, porém com outras ponderações, para aquele exercício 1 do estudo de caso de vocês. Beleza? Então é isso. Espero que ajude. Um grande abraço.